Irmãos, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a mesa revela o coração. Hoje nós estamos no 20º episódio, a gente está quase terminando, tá? Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos 14 a 33. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Meus irmãos, a gente precisa, antes de entrar no texto, antes da exposição da palavra de Deus, obrigado, Cássio, nós precisamos entender o peso desse texto aqui, olhando para o contexto da cidade de Corinto. Primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que aqueles ídolos e aqueles templos que adoravam esses ídolos não eram apenas locais para você praticar a religião. Nos anexos daquelas ditas igrejas ali pagãs, existiam restaurantes, existiam clubes sociais e também centros de negócio. Pensa mais ou menos no seguinte: aqui é um templo e o anexo do Glaucia a gente faz festa, a gente faz o mesa farta, a gente faz ali a comemoração para os avós. Era mais ou menos o que acontecia na igreja de Corinto. Usavam o anexo dos templos pagãos para realizar alguns eventos sociais. Casamento, fechamento de contrato, festa de corporação, até aniversário de parentes. Mas aí o que estava acontecendo aqui? Quase tudo acontecia nesses salões em torno de uma carne que antes era oferecida aos ídolos. Então o que acontecia em Corinto? O povo comprava uma carne no mercado, levava essa carne para dentro do templo, sacrificava essa carne para os ídolos e depois elas iam para a festa. E aí a carne que sobrava, às vezes voltava para o mercado e era vendido mais barato. Tipo assim, pensa você indo lá no frango Glaucia. Aí você chega para Dona Consola e fala, Dona Consola, eu quero um frango que voltou lá do templo. Aí aquele frango que custa R$25 vai custar 10. Por quê? Porque ele sobrou de uma festa de sacrifício. Então era mais ou menos isso que funcionava. Pensa no frango Glaucia vendendo galinha sacrificada. Era mais ou menos isso. E aí, meus irmãos, todo aquele que é crente,
quando ele se recusava a participar desse tipo de festa, ele podia perder o emprego, ele podia perder amigos, ele inclusive poderia desfazer relacionamentos familiares. Conclusão: graças a isso, a igreja se divide. De um lado, ficam aqueles crentes que Paulo chama de fortes. Gente que tinha muito conhecimento e que raciocinava assim: um ídolo não é nada, a carne é só carne, então eu tenho liberdade e eu como aonde eu quiser. E do outro lado, Paulo fala dos crentes fracos, que eram os irmãos de consciência ferida. Muitos deles tinham saído dessa vida de idolatria. Então você para e pensa: como é que o crente fraco, que sai de um templo de ídolos, volta para esse mesmo passado por acompanhar um crente forte? Esse era o problema que Paulo estava falando aqui. Que às vezes o crente forte se tornava pedra de tropeço para o crente fraco. Porque aquilo que para ele não era pecado, para o crente fraco é pecado. Então a liberdade cristã nunca foi você fazer o que você quer, mas a liberdade é você abrir mão por amor ao seu irmão. Então Paulo ele mostra isso de uma forma muito clara aqui. E aí a gente precisa lembrar que ele vem tratando esse conflito desde o capítulo 8. Ele mostra lá o problema das comidas sacrificadas. Depois ele parte para o capítulo 9, onde ele se coloca como um exemplo de alguém que tinha todos os direitos de receber a prebenda pastoral, mas ele abre mão para não escandalizar o evangelho. E aí ele entra no capítulo 10, e nós vimos isso na semana passada, que ele agora parte, ao invés dele como bom exemplo, ele mostra o povo de Israel como um mau exemplo. Um povo que tinha todos os privilégios, que passou pelo mar, que passou pelo maná, que bebeu água da rocha, e mesmo assim caiu no deserto. A gente aprendeu na semana passada que ele nos ensina que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E ele emenda com uma promessa: Deus é fiel e com a tentação também dá o meio e o escape. E a partir daí que a gente chega nesse texto, porque depois de dizer que Deus oferece uma saída, Paulo agora vai apontar para onde é a porta, começando lá do versículo 14, porque ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então pare e pensa comigo o seguinte, meu irmão, isso não é um assunto antigo. Eu sei que hoje nós não temos mais templos de Afrodite aqui na esquina, a gente não tem prostitutas cultuais aqui no Glaucia, só que a gente infelizmente vive um tempo e uma cultura que transformou a palavra liberdade no maior bem que existe. Você conhece aquele crente que fala: eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, desde que eu não prejudique ninguém, está tudo certo. Existem irmãos em Cristo que têm essa mentalidade nociva, e esse tipo de gente vive cercado de mesas: mesa do entretenimento, mesa do dinheiro, mesa da ambição, mesa dos afetos. E a pergunta de Corinto então passa a ser também a nossa pergunta. E Paulo aqui não vai responder com uma lista de proibições coladas na parede, não. Ele vai fazer algo mais profundo e mais incômodo, porque além de fazer a gente examinar em que mesa nós estamos comendo e para quem estamos vivendo, ele vai mostrar nesses 20 versículos a liberdade cristã que eu e você precisamos ter em 3 verbos. Primeiro, a liberdade que agrada a Deus foge daquilo que compete com ele. Segundo, pesa o seu efeito sobre o próximo. E por último, vive para a glória de Deus. Então temos 3 verbos aqui para trabalhar nessa noite: fuja, pese e viva. Então a gente vai começar com o verbo fugir, dos versículos 14 a 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Repara comigo primeiro lá no versículo 14. Porque Paulo não está dizendo assim, debata a idolatria. Não é isso que ele está dizendo. Ele também não está dizendo, analise com calma a idolatria. Não. Ele também não está dizendo, resista com força de vontade à idolatria. Não. O que ele está dizendo é, foge. Corra da idolatria. E talvez você não tenha percebido, mas nessa carta aqui, é a segunda vez que ele usa esse verbo fugir. Na primeira vez, é quando ele fala, fugir da impureza sexual. E agora ele está falando, fugir da idolatria. E há uma sabedoria brutal e libertadora aqui. Tem pecado, meu irmão, que você não enfrenta. Tem pecado que você precisa correr. É muito claro o que Paulo está falando aqui, eu quero te dar um exemplo. José e a esposa de Potifar. Quando aquela mulher queria pegar José para adulterar, José não sentou com ela e falou assim, olha, vamos ver os prós e os contras dessa situação, para ver se rola uma química entre a gente. Não. Ele largou a capa e meteu o pé. É isso que muitas vezes a gente tem que fazer, meu irmão. Diante de certas coisas, você não é corajoso porque você fica, não. A coragem está em você dar as costas e ir embora. O problema é que a gente acha que maturidade espiritual é a gente chegar pertinho do fogo sem se queimar. Esse é o grande perigo. E Paulo aqui está dizendo o contrário. Que a sabedoria não é você medir até que ponto você pode se aproximar do fogo sem se queimar, não. É você reconhecer os fogos dos quais você precisa simplesmente fugir. Agora, tem algo que me chama a atenção aqui. Que quando terminamos na semana passada, o versículo 13, e eu vou pedir, Giovana, rapidinho para você colocar ele aí, Paulo vai dizer ali que Deus sempre dá um meio de escape em meio à tentação. Só que sabe o que muita gente não percebe? Que a maioria das vezes, a forma que Deus nos dá de escape é um par de pernas. Às vezes, Deus só quer que você corra do pecado. E tu acha que a porta aberta já é algo que vai resolver teu problema. Entenda uma coisa, Deus abre a porta para o escape. Quem escolhe passar pela porta é você. Por isso que Ele é tão perfeito que te deu um par de pernas. Para você entender que tem pecado, meu irmão, que não é para você encarar. Tem pecado que é para você fugir. Só que o que a gente está acostumado? A achar que no meio de uma tentação vai acontecer algo sobrenatural. Que vai ter uma força mística que vai apagar o teu desejo. Ou então que vai aparecer um anjo com uma espada de fogo e pá! Arrancar a nossa tentação na base da espadada. E não é o que vai acontecer. O escape está o tempo todo ali na maçaneta, só esperando você girar e meter o pé. Mas a gente acha que é maduro espiritualmente e quer testar o sistema. Aí muitas das vezes a gente cai. Aí o que acontece? O diabo é sujo. Não, é a gente que é sem vergonha. Porque nós tínhamos a escolha de fazer o certo, mas muitas vezes a gente não faz. Aí ele vai no versículo 15 e acrescenta, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. O que ele está querendo dizer ali? Fé cristã não é uma fé cega. O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que Deus não está pedindo para que a gente desligue a razão, mas Ele pede para que nós a coloquemos a serviço da verdade. Ele vai argumentar, e o que Ele espera de mim e de você, é que nós venhamos a pensar juntinho com Ele. Só que aí, Paulo, como um bom escritor, deixa o negócio agora mais denso e mais belo, porque ele sai da fuga do pecado, e agora vai falar da ceia do Senhor. Versículo 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? A palavra aqui, comunhão, é koinonia, participação, envolvimento real, vínculo que une. Então entenda uma coisa, meu irmão, ceia do Senhor não é um teatro, ceia do Senhor não é uma mera lembrança emocional. Quando você toma o pão e o cálice,
você está automaticamente participante da obra de Cristo. E preste atenção numa coisa, você se une a todos quando você come do pão e bebe do cálice, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. É por isso que no versículo 17, ele vai dizer assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que ele está querendo dizer? A ceia, meu irmão, ela tem dois lados ao mesmo tempo. Ela tem o lado vertical, que nos une a Cristo, e ela tem o lado horizontal, que nos une à igreja inteira. Então, o que comemos aqui na ceia não é nutrição, é pertencimento. Você não come para degustar algo, mas é porque você faz parte do corpo de Cristo. Meu irmão, pense na força que uma mesa tem. A mesa forma vínculos, transmite valores, cria pertencimento. É só você olhar para Jesus. Por que ele escandalou os religiosos? Porque ele sentava na mesa para comer com pecadores. Porque sentar-se à mesa de alguém é dizer, eu me associo com você. Então, quando você participa da ceia, você participa por causa da unidade. E é exatamente essa lógica que Paulo aplica à ceia. Que quando a gente come do pão e bebe do cálice, a gente está declarando publicamente de que lado nós estamos e a quem nós pertencemos. Aí ele vai lá no versículo 18 agora, e lembra que foi assim que aconteceu com Israel, que eles comiam dos sacrifícios, participando do altar. O que ele está querendo dizer? Refeição sela aliança. E é justamente por isso, que sentar-se à mesa de um ídolo não é um ato neutro. Aqui, meu irmão, Paulo está desarmando uma objeção, antes que ela apareça. Que objeção é essa? Dizer que o ídolo é alguma coisa. O ídolo não é nada. O pedaço de madeira ou pedra não tem poder nenhum. E é importante a gente dizer, nisso, os crentes fortes estavam certos. Só que aí vem o golpe de misericórdia, lá no versículo 20. Porque apesar do ídolo não ser nada, Paulo vai dizer assim, antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Talvez você não tenha percebido, mas olha o fio da navalha que Paulo coloca aqui. O ídolo não é nada, mas a idolatria é demoníaca. Eles não falam, é tudo de gesso, de madeira, não tem valor nenhum. Mas a prática da idolatria, ela é diabólica. Paulo, meu irmão, não está sendo aqui supersticioso. Ele não está dizendo ou acreditando que aquelas estátuas têm vida. Mas ele também não é bobo. Ele não é ingênuo. Ele sabe que todo o sistema de adoração falsa é território demoníaco. Aí tu pensa, pastor, mas eu não me dobro para a estátua de gesso. Eu não me dobro para a estátua de madeira. Só que por trás do ídolo tem uma realidade que suga a nossa alma. E o ídolo muitas vezes não é um objeto de gesso, não é um objeto de madeira. Então é possível a gente zombar do ídolo, mas ainda assim ser escravo daquilo que ele representa. E é por isso que Paulo então crava a frase, que é o coração dessa primeira parte. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Reparem, meus irmãos, participar das duas mesas não é um capricho de Deus. Não. O que ele está dizendo aqui é que é impossível nós celebrarmos nas duas mesas ao mesmo tempo. O que Paulo está dizendo é que a nossa comunhão com Cristo, ela é exclusiva. Não tem condições de nós participarmos de duas mesas opostas. E aqui está um diagnóstico que a gente precisa ouvir. O grande problema do crente hoje não é um ateísmo declarado, mas é a bigamia espiritual. É quando o crente vive com um pé na mesa do Senhor e com outro pé na mesa do mundo. Aquilo que alguns crentes chamam de equilíbrio, Deus está chamando de divisão. Aí tu acha, pô, Paulo pegou pesado. Não, agora que vem um soco no estômago, porque agora sim, ele vai desmontar a arrogância do super crente. Olha o que ele diz no versículo 22. Ou provocaremos zelos no Senhor,
Somos acaso mais fortes do que ele? Ele fecha o primeiro verbo com duas perguntas afiadas. Por quê? Porque os fortes de Corinto estavam tão seguros de si que já não se importavam mais com aquilo que Deus havia determinado. É aquele tipo de crente que diz assim: olha, isso até pode estar errado, a Bíblia até pode ser contra, mas a minha consciência não acusa. E se a minha consciência não acusa, então não tem problema nenhum. É por isso que você vê tanta gente hoje moldando a teologia ao estilo de vida que ela quer levar. Quando ela não quer se arrepender, ela cria uma teologia para ela. Isso é arrogância espiritual, meu irmão. E Paulo aqui lhe responde com uma ironia santa. Você pode até ser mais forte que o irmão fraco, que está aí, ó, se escandalizando, vendo você imitando as coisas do mundo, vendo você sentado aí comendo comida sacrificada. Mas aí eu te pergunto, você é mais forte do que Deus? Você é até um crente forte, mas você é mais forte que Deus? Esse é o problema da presunção espiritual. Presunção espiritual, meu irmão, é o terreno mais escorregadio que existe. Então, quer um conselho? Cuida que a tua fé não seja confiando na tua própria força, porque ela costuma cair exatamente onde ela se julgava mais firme. Aí, meu irmão, tu vai escandalizar de vez. Mas aí eu volto naquela afirmação: ô pastor, mas eu não me curvo diante de estátua, eu não me curvo diante de imagem de gesso, eu não me curvo diante de estátua de madeira. Tudo bem, mas quem te disse que idolatria é só sobre gesso e madeira? Não é não, meu irmão. Idolatria é quando você dá algo criado e coloca ele no lugar do Criador. É quando você busca alguma coisa que vai te dar segurança no lugar de Deus. A tua identidade, a tua alegria, que você coloca em confiança de uma outra pessoa que não seja Deus. E qual é o problema disso? O problema disso é que tem ídolos que são mais sutis, são mais perigosos, porque não tem cara de pecado. Quer ver um exemplo? Aquela busca incessante que você tem por aprovação dos outros pode ser um ídolo. Aquela imagem que você constrói nas redes sociais pode ser um ídolo. A tua carreira no seu local de trabalho pode ser um ídolo. O teu relacionamento, o teu filho, um sonho que você tem, o controle da própria vida, o conforto, tudo isso você pode colocar no lugar de Deus. E eu não estou aqui para dizer que isso é ruim, não. Porque idolatria não é você amar coisas ruins, mas é você amar coisas boas que estão acima de Deus. Aí agora Paulo vai partir para o segundo verbo, que é o pesar. Agora ele vai citar aqui um bordão que os próprios coríntios repetiam e o corrige. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Presta atenção aqui, meu irmão, no que Paulo não faz. Ele não está negando a liberdade. A nossa liberdade cristã é real. Em Cristo, todo crente maduro é livre. Mas Paulo mostra que é permitido. Não é a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta não é se é permitido ou não. Se você olhar ali, apesar de não estar como uma pergunta, tem duas perguntas que você pode fazer ali antes de você tomar uma atitude. Que pergunta é essa? Convém eu fazer isso? É sábio? É proveitoso? Segunda pergunta: isso edifica? Isso vai construir em mim e no meu próximo, ou vai me derrubar e derrubar o meu irmão? Será que a minha liberdade convém para certas coisas? Será que a minha liberdade edifica em algumas circunstâncias? É como nós falamos aqui no domingo passado, sobre a festa junina, que muitas igrejas imitam. Festa de sacrifício a ídolos. E que lamentavelmente se tornou normal no meio evangélico. O protestantismo lutou tanto para fugir disso. E hoje nós adaptamos. E aí é mais fácil você ser chamado de radical, porque você é contra, do que as pessoas aceitarem que a Bíblia condena a imitação de práticas pagãs. Então será que imitar as coisas do mundo, meu irmão, convém? Será que imitar as coisas do mundo edificam? O critério não é se eu posso ou não, mas é se isso constrói algo ou alguém. E aí vem o versículo 24, que dá o giro decisivo de todo esse texto.
Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. O eixo sai do eu e vai para o outro. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes, deliberadamente, a gente prefere ser egoísta. Eu sou forte, se ele é fraco é problema dele. Ele que se torne forte, eu não abro mão de fazer isso. A minha consciência não me acusa, então é problema dele se ele se escandaliza. E Paulo está dizendo aqui, abra mão do seu direito por amor ao seu irmão. Se escandaliza, não faz mais. Mas é mais fácil a gente chamar o outro de fraco e manter o escândalo consciente do que a gente abrir mão por amor. Aí ele dá um exemplo disso, mostrando um equilíbrio que muita gente religiosa perde. Versículo 25, ele vai dizer, come de tudo que tem no mercado, e não fica perguntando nada não. Vai lá na consola, compra o frango, não pergunta se ele foi sacrificado não. Compra, bota no forno, bota a batata, farofa e manda para dentro. É mais ou menos isso que ele está dizendo ali. Aí no versículo 27 ele vai dizer assim, olha, se tu for na casa de um descrente, ele te convidou para jantar, e você quer ir, vá, coma tudo que ele colocar na mesa. Pode ser teu último dia de vida, e tu é crente, tu não bebe, manda tudo para dentro sem miséria. Por que isso, meu irmão? Porque a gente não é paranoico. Tu não vai ficar cheirando a comida, preocupado se é sacrificado ou não. Só que tem crente que é assim, ó, que está indo para a igreja, Cristiano, o pneu fura, é obra do inimigo. Mas o pneu do descarado está igual a boia de praia, careca, mas a culpa é do diabo. Porque demoniza tudo. E não é por aí não, meu irmão. Tu não tem que ficar caçando problema não. Liberdade não é escrúpulo doentio não. Então perceba o equilíbrio de Paulo. Ele é contra a libertinagem, mas ele também é contra o legalismo. Então mantenha esse equilíbrio. E aí ele vai traçar aqui o limite. E o limite não é a comida. O limite é o amor. Versículo 28 e 29. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. O que ele está querendo dizer aqui? Se tu vai na casa de um não crente, e ele botou aquele banquetão na mesa, não pergunta nada não, cai para dentro. Mas, se ele falar assim, olha, isso aqui foi consagrado antes de eu botar na mesa, aí, meu irmão, você não pode comer. Conseguiu entender o que Paulo está dizendo? Que no instante que o irmão mais frágil te avisa e observa você, você tem que abrir mão de um direito legítimo. Então entenda, não é porque a comida vai fazer mal, porque tudo vem de Deus. Entenda outra coisa, não é porque a tua consciência vai se abalar, mas é porque o outro está olhando você e ele pode tropeçar. Esse é o ponto aqui. Aí, meu irmão, a nossa liberdade se limita de forma voluntária por amor a Deus, a nós mesmos e aos nossos irmãos. Então tem coisa que você pode até fazer e não é pecado. Mas deixa de fazer, se escandaliza. Lembra que eu falei aqui? Qual o pecado na bebida alcoólica? A embriaguez. Beber não é pecado. Mas por muitos anos foi ensinado errado. Então se eu chegar aqui, no lugar disso aqui, o Cássio trouxer uma Heineken para mim, meu Deus do céu, amanhã já chegou minha carta aqui de despedida. Por quê, meu irmão? Porque sempre foi ensinado errado isso. Eu não estou dizendo que você tem que beber não, meu irmão, porque escandaliza. Porque infelizmente foi ensinado de maneira errada. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um cara que vim da balada, que bebia horrores. Eu vou querer voltar para essa vida? Não! E se eu ver o Dário tomando um copo de cerveja, é óbvio que eu vou me escandalizar, porque eu vim desse mundo. E ele, por amor a mim, vai abrir mão de fazer isso. É isso que Paulo está dizendo. Então a pergunta aqui para o cristão maduro, você que me ouve, não é quais são os meus direitos. A pergunta é qual é o bem que eu estou fazendo ao meu irmão. Direito nas mãos de quem ama vira ponte, na mão de egoísta vira muro. Se você ama teu irmão, você abre ponte, você abre caminhos. Mas quando você é egoísta, você bloqueia um crente fraco na fé, um novo convertido. E aí Paulo agora vai finalizar com o último verbo, que é o quê? Viver.
E ele começa com um texto áureo da Bíblia que todo mundo conhece, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Repare o que Paulo coloca como exemplo: comer e beber. A coisa mais ordinária, biológica e banal que existe. Todo mundo come e bebe todo dia. Até isso a gente tem que fazer para a glória de Deus. Ele pega algo mais comum do ser humano e eleva a algo mais sagrado. O que isso significa? Meu irmão, não existe zona neutra na tua vida. Até o que tu come e o que tu bebe é para a glória de Deus. Não tem uma vida espiritual guardada para o domingo e uma vida secular de segunda a sábado. É isso que ele está dizendo aqui. Que você tem que dar testemunho o tempo inteiro. Tu lava a louça para a glória de Deus. Tu bota a roupa na máquina para a glória de Deus. Tu toma banho glorificando a Deus. Tu dirige para o teu trabalho glorificando a Deus. É você entender, meu irmão, que tudo isso é palco, onde a glória de Deus vai ou aparecer ou desaparecer. Só depende de você. Então entenda, santidade, ela não mora só aqui dentro do templo, não. Santidade não mora só nos grandes momentos que você está passando, não. Ela mora no como você faz aquilo que é comum. Comer e beber. Deus, ele é glorificado no capricho de um trabalho bem feito, tanto quanto no hino que é cantado aqui. Em outras palavras, meu irmão, quando você trabalha com integridade num ambiente corrupto, você glorifica a Deus. Meu irmão, quando você trata bem quem não te retribui, você glorifica a Deus. Entenda, meu irmão, quando você come teu prato de comida com gratidão, ao invés de ficar reclamando, você glorifica a Deus. Isso é glorificar a Deus. Então saia daqui guardando essa frase: a glória de Deus não é um assunto de culto, é propósito de vida. E como a gente aprende isso? Quando a gente vê o versículo 32. Porque Paulo vai dizer assim: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Judeus, gentios, fora. Igreja de Deus, dentro. Você tem que ser exemplo fora da igreja e dentro da igreja. O que ele está querendo dizer aqui, meu irmão, é que nós temos que ser exemplo para os de fora. E temos que ser exemplo para os de dentro. Em outras palavras, tanto a igreja quanto o mundo vai ler o evangelho pela tua conduta antes de abrir a Bíblia. Você é a Bíblia que anda e que todo mundo enxerga. Tanto os de fora quanto os de dentro. A tua vida, meu irmão, é a primeira tradução que as pessoas fazem de Cristo. E aí Paulo agora termina essa carta mostrando o alvo de tudo isso. Versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Capítulo 8, 9 e 10. O cara discute sobre direito, o cara discute sobre salário, o cara discute sobre carne, discute sobre prebenda, discute sobre mercado, discute sobre convite para jantar. Tudo isso com um único propósito: salvação de pessoas. Paulo abre mão de direitos legítimos para não colocar nenhuma pedra no caminho de ninguém rumo a Cristo. E é aqui que as três partes do texto se encaixam: o alvo supremo, a glória de Deus; a comunhão, o bem da igreja; a missão, a salvação dos perdidos. Então, meu irmão, eu termino o capítulo 8, 9 e 10 nessa noite. E o que a gente aprende com isso? Que liberdade cristã, no fim das contas, é você libertar-se de si mesmo para glorificar a Deus e se parecer com Cristo. Isso é liberdade cristã. Então saia daqui com essas duas opções: ou a gente vai ser ponte para os outros, ou a gente vai ser tropeço. Nós só temos essas duas escolhas. Não existe, meu irmão, para o servo de Deus, neutralidade. E por que é importante você entender isso? Tem gente, meu irmão, que está longe de Deus, não é por causa do evangelho, mas é por causa de um cristão. Você já parou para pensar, ou já viu, ou talvez você mesmo tenha vivenciado isso: um chefe que diz que é crente e é desonesto. Você talvez já parou para pensar num parente que enche a boca para falar de Bíblia, mas vive de fofoca. Um irmão, meu irmão, que defende com unhas e dentes a sua liberdade, mas joga o outro no abismo. Isso, meus irmãos,
Não é culpa da igreja, não é culpa do evangelho, mas é porque existem pessoas que não vivem aquilo que pregam. E elas acabam escandalizando aqueles que estão engatinhando na fé. Então para pensar o seguinte: a tua vida tem aproximado ou tem afastado pessoas de Jesus? Saia daqui com essa pergunta. A tua vida tem sido referência, boa ou ruim? Positiva ou negativa? Entenda uma coisa, meu irmão, tua liberdade não foi comprada com sangue para você agradar a si mesmo, não. Mas para que Deus seja glorificado e muitos sejam salvos através da tua vida. Então seja livre, mas não para si mesmo. Seja livre para Deus, para o teu irmão e para o perdido. Sabe por quê? Porque a mesa do Senhor nunca vai se esvaziar.